Olá pessoal, tudo na paz, que Deus esteja conosco. Nós estamos aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre as experiências da vida, nas situações que muitas vezes nós nos vemos e às vezes a gente tem uma interpretação muito pessimista das nossas experiências aqui na Terra, né? Então é justamente isso que eu queria falar com vocês, uma reflexão. Na verdade, o que acontece? Nós recebemos os ensinos da espiritualidade superior a respeito da importância desta vida que nós estamos enfrentando aqui na Terra, dessa encarnação. E os espíritos também nos dizem que essa encarnação é como se fosse uma prisão. Né? Eles dizem que é uma prisão. Por quê? Porque restringe as nossas faculdades, a gente não tem as mesmas percepções, nós perdemos uma liberdade enorme, que é a liberdade que nós desfrutamos como espíritos, para estarmos metidos num corpo carnal e termos as nossas percepções, por exemplo, limitadas aos sentidos. Quando o espírito está desencarnado, ele tem uma visão ampla, inclusive a partir de diversas partes do próprio perispírito, né? Ele vê a partir de qualquer parte do perispírito, não precisa de um olho, não precisa de um aparelho ocular, um aparelho carnal, né? Estou falando do corpo físico, como o olho da gente. O ouvido, a mesma coisa. A gente sabe que tanto a luz que a gente vê, quanto os sons que nós ouvimos são limitados. A gente escuta uma faixa de vibrações sonoras, a gente enxerga uma faixa de vibrações luminosas, né? Por exemplo, o cachorro ele escuta mais do que a gente, digamos, um infrassom, um ultrassom, né? Eles têm essa percepção maior do que a gente. Então, está constatado que nós estamos aqui numa limitação. Não só a gente só escuta e só enxerga através dos nossos aparelhos carnais, né, de encarnados, ouvido, olho, como todas as nossas percepções, né? O deslocamento espiritual ele é muito mais fácil, muito mais rápido do que esse deslocamento que nós temos de passo a passo, do que o deslocamento que nós temos de carro, de avião, né? De foguete. O espírito ele se desloca com muito maior rapidez e com muito maior liberdade, tendo um desenvolvimento normal, vamos dizer assim, né? Não sendo um espírito que esteja numa situação de punição. Então, o corpo, a experiência física, ela é limitante, mas ela é muito importante para o nosso desenvolvimento. Tanto do ponto de vista do resgate das reencarnações anteriores, porque nós cometemos muitos erros perante as leis de Deus, e às vezes erros muito graves. E aí a gente, quando reencarna, a gente esquece, e aí a gente tem uma nova oportunidade de resgate ou de expiação. E tudo isso é importante para o nosso progresso, para a nossa aprendizagem, para a gente aprender que a gente não deveria ter cometido aquele erro, no mínimo. Né? E também para a gente experimentar em si os males que nós fizemos contra os outros em reencarnações passadas. Então a gente aprende. O sofrimento ele é um mestre, né? E um mestre prático, vamos dizer assim, que realmente a gente aprende. Muitas vezes a gente aceita, antes da reencarnação, de passar por essas experiências limitantes e experiências dolorosas, porque a gente compreende no mundo espiritual que essas experiências são muito importantes para o nosso desenvolvimento. Então, o que acontece? Quando nós viemos aqui para a Terra, nós nos esquecemos. Esquecemos, assim, na superfície do nosso eu, que é a consciência normal. Né? Mas lá dentro, no subconsciente, a gente sabe, né, dos nossos erros passados, dos nossos deméritos, das nossas responsabilidades, das nossas necessidades evolutivas também. Tudo isso a gente sabe. Mas, como não está muito claro para a gente, muitas vezes quando a gente enfrenta uma dor, por exemplo, uma dificuldade, a gente fica, meu Deus, por que
eu estou passando por isso? Por quê? Eu não queria estar passando por essa dificuldade, né? Quer seja uma dificuldade financeira, quer seja uma dificuldade de relacionamento com as pessoas, né? Por exemplo, o relacionamento com o chefe muito difícil, com o subordinado, que para o chefe também é muito ruim, né? Com o vizinho, com o familiar, ou então uma questão ligada à saúde, por exemplo, a gente tem um problema de saúde severo, né? Então, tudo isso a gente fica, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? A gente queria saber o porquê. É natural que a gente fique com essa vontade de ter explicado aquela dor, aquele sofrimento que a gente está passando. Mas o problema é que se a gente fosse lembrar exatamente as causas, os episódios, né, os erros que nós cometemos contra as pessoas, contra Deus, contra a lei de Deus, que é a lei de amor ao próximo, então nós iríamos talvez nos perturbar com a nossa própria brutalidade, vamos dizer assim, né? E além disso, se nós nos lembramos, muitas vezes aqueles que convivem conosco também podem lembrar de outras encarnações e identificar em nós grandes inimigos, pessoas muito perigosas, talvez, né? E que não merecemos confiança. Então, isso tudo vai dificultar muito o relacionamento da gente. É bem verdade que se nós temos relacionamentos difíceis com as pessoas, na própria reencarnação a gente sente alguma coisa assim, que é meio difícil de se relacionar com aquela pessoa, por exemplo, né? Então a gente não se lembra muito bem, a gente sabe que tem uma dificuldade, mas essa dificuldade a gente não enxerga com muita clareza qual é o problema, qual foi a causa daquele antagonismo, vamos dizer assim. Então Deus faz que a gente esqueça. É uma sabedoria muito grande. Esqueça temporariamente, porque quando a gente se libertar do corpo, nós vamos ter a oportunidade de nos lembrar do passado reencarnatório. Algumas vezes até mesmo na Terra, algumas pessoas se lembram de experiências transatas, ou seja, de reencarnações passadas. Mas isso é uma exceção, é algo que Deus permite por alguma razão, por alguma utilidade, mas regra geral é essa, a gente é bom não lembrar o porquê desse sofrimento que a gente está passando, né? E muitas vezes o sofrimento ele é muito específico. Só nós, a gente só enxerga, poxa, só eu passo por esse problema. É uma dor rara, uma doença rara, vamos dizer assim, né? E a gente não vê outras pessoas passando. Por que eu passo? Mais uma vez, é importante a gente ter fé na bondade, na justiça de Deus, ter confiança que aquilo tem uma razão justa, né? É importante a gente refletir sobre isso, né? E mais além disso, não só o porquê, mas o para quê. O porquê ele diz respeito ao passado, né? Ou seja, a causa daquilo que a gente está passando aqui na Terra hoje. E o para quê diz respeito ao futuro. Para que esse sofrimento? É para nada? Não. Sabe por que não é? Nós muitas vezes achamos que aquele sofrimento é inútil, não leva a lugar nenhum. Porque muitas vezes aquela doença vai nos conduzir talvez até a morte. E serviu o que aquele sofrimento? A gente pensa assim por quê? Porque a gente tem uma visão limitada à vida material, à vida corporal. Mas uma coisa eu posso garantir a vocês: essa vida corporal, do ponto de vista temporal, do tempo, ela significa muito pouco na nossa vida. De seres inteligentes, de seres livres, de seres que buscam a própria felicidade, de seres que têm condições de atuar, de trabalhar, de produzir, né, na utilidade, no bem do universo, do próximo, né, na construção do melhor, de autorrealização, de desenvolvimento da nossa inteligência, das nossas capacidades morais, afetivas, né, nas nossas capacidades pessoais, nas nossas virtudes. Né? Nós temos muita capacidade, mas e muito tempo para desenvolver tudo isso, muita oportunidade que
tudo isso não se limita só à vida material. A gente tem uma vida espiritual muito mais ampla, de tal forma mais ampla, que essa vida que a gente vive aqui é um átimo. O que é um átimo? É um instantinho rápido na vida total que a gente tem. Isso aqui passa rápido demais. Então, quando nós começamos a encarar a vida material como um ponto insignificante na nossa trajetória real, total, como pessoas, como espíritos, a gente vê que a gente precisa encarar isso aqui e os prejuízos que a gente tem aqui de uma maneira mais calma, sem dar tanto valor, sem dar um valor total. Ah, eu não tenho saúde. Ah, meu Deus, eu estou com um problema. Isso você não tem por enquanto, mas você vai ter uma oportunidade de viver com equilíbrio, com saúde. Em outras encarnações, no mundo espiritual, às vezes nessa mesmo, às vezes até relativamente, né? Não totalmente, mas às vezes relativamente. E o fato é que, e isso é que é importante a gente dizer, que esse para que eu sofro, o objetivo futuro, para frente, após o sofrimento, é que é algo muito importante a gente refletir. Por quê? Porque pode ser e certamente é uma oportunidade muito preciosa para nós. Essa experiência difícil que aparentemente não é importante para o nosso eu, mas sempre é muito importante para o nosso desenvolvimento, né? Quando as dores são muito severas, né, muito assim humilhantes, muito tristes em relação à nossa saúde, né, e que às vezes até nos tiram a capacidade de autossustentarmos. Aí é que existe um para quê que muitas vezes é magnífico, magnífico, que vai fazer com que nós avancemos maravilhosamente bem para frente. Nós vamos nos embelezar espiritualmente. Vamos adquirir qualidades superiores, grandiosas, belíssimas. E o resultado do sofrimento, passado com calma, com fé, com coragem, né, com fé em Deus, na bondade de Deus, ele nos possibilita nós galgarmos patamares elevados de evolução, de posição espiritual, intelectual, e muitas vezes em outras encarnações nós voltamos muito bem, muito capazes, muito saudáveis, com um relacionamento muito bom, familiar, profissional, enfim, social, né? Nós vamos ter a felicidade de ter netos, de ter filhos, de ter netos, e isso pode ser uma grande felicidade para nós. E além disso, a gente pode ter a condição de ajudar os sofredores, os necessitados. Isso é uma fonte de felicidade real. Só quem ajuda o próximo sabe como é bom a gente amar. Como Jesus ensinou, fazendo o bem ao próximo. Então, é uma grande realização. São grandes realizações que nós aqui, porque somos limitados, a gente não tem uma ideia exata, mas com certeza a gente encarar a vida com toda a dificuldade que ela tem, com todas as dores, ainda que as nossas dores sejam únicas, que ninguém tenha o problema que a gente tenha. Aí é que essa experiência, ela é promissora, porque ela vai lhe dar qualidades que ninguém tem, qualidades superiores. Você vai ajudar, quando você tiver adquirido essas qualidades pela sua paciência, pela sua humildade, pela sua coragem de enfrentar, coragem moral, espiritual,
e se submeter à vontade de Deus, aquela experiência, né, de dificuldade, você enfrentar até o final, aí você vai ver, a recompensa é imensa. Mas jamais se revolte, jamais interrompa a vida, porque é uma oportunidade imensamente importante para nós. Jamais se lance num abismo de sofrimentos, qual o suicídio. Não, não pense nisso. Vá para frente. Encare. Aceite mesmo a morte, se ela vier. Aceite mesmo a fome, a falta de vontade de viver, né? A falta de ânimo, que é decorrente muitas vezes da própria doença, mas que a gente encare tudo isso como uma experiência passageira e que a gente lá no interior nosso, nós estamos com a alma sendo elaborada ante a dor, ante todas essas dificuldades que nós enfrentamos. A nossa alma está sendo trabalhada pelas mãos divinas do Cristo. Imagine uma obra que saia da mão do Cristo. Ela sai maravilhosa. Não se deixe desanimar. Encare com coragem a vida. Como aquela entidade disse, quando vos acontecer um motivo de dor e de sofrimento que despertar em você a revolta, a cólera, o desespero, sobreponde-vos a eles, dominai-os e dizei de vós para convosco mesmo, cheios de justa satisfação, fui o mais forte. Então vamos ser fortes. Nós somos fortes. É preciso botar essa força em ação para superar a revolta, o desespero, a cólera e sermos espíritos grandiosos. E assim nós vamos poder amar mais a nossa esposa, os nossos pais, talvez até se tivermos os nossos filhos, ou então aqueles que serão os nossos filhos no futuro, os nossos netos, os nossos amores. Eles serão agraciados por nós e nós muito mais. A felicidade será multiplicada em nós. Coragem. Encaremos as dores e os sofrimentos que a vida nos trouxe. Grande abraço para vocês. Que Deus nos abençoe a todos.